E aí, meus queridos, tudo certo? Tenham uma ótima noite, um ótimo dia, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Gostaria de estar gravando esse pós-jogo em um ambiente melhor, só que esse aqui, infelizmente, é o único ambiente em que eu estou conseguindo fazer esse pós-jogo agora. Eu vou tentar falar bem rápido para não tomar muito tempo de vocês. Hoje era um jogo que, independente de ser um jogo muito difícil, era um jogo que deveríamos ter vencido. Jogamos praticamente quase a metade de um jogo, da metade do jogo com um a menos. Só que isso acabou não se mostrando um problema, até porque com um a menos a gente mostrou um futebol bem melhor do que aquele futebol apresentado no primeiro tempo. Não foi de todo ruim o primeiro tempo do Corinthians. O Corinthians ele tomou alguns sustos, como por exemplo aquela belíssima defesa do goleiro Hugo, na cobrança de falta do Grêmio. Mas tirando aquela cobrança de falta, eu não vou me recordar de um outro lance extremamente perigoso para o Corinthians. Muito pelo contrário, o Corinthians ele acabou sendo mais agudo que o Grêmio, mesmo acredito eu que tendo menos posse de bola. Eu acho que o Corinthians teve menos posse de bola do que o Grêmio, só que o primeiro tempo do Corinthians, ao meu ver, foi levemente melhor. O Corinthians ele teve a chance de abrir o placar com a cabeçada do Alex Santana que foi para fora e principalmente com aquele chute ridículo do Yuri Alberto, que ele chutou de uma forma tão ridícula que eu não vou nem ficar comentando muito aqui. Rodrigo Garro também teve um belíssimo chute que ele pega um voleio que se entra ia ser um dos outros gols maravilhosos que ele faz com a nossa camisa. Enfim, vamos pro segundo tempo. Só que antes de ir pro segundo tempo, o Ramon Dias ele escalou o Corinthians com três volantes. E eu acho que isso foi um erro, porque o meio-campo do Corinthians no primeiro tempo ficou extremamente pesado. O Charles, eu não quero ficar criticando ele chegou quase agora, mas ele está notoriamente meio perdido, ele está mais pesado, eu acredito que ele ainda não se acostumou e ele está completamente fora de ritmo. Ranielli também foi inoperante, muito pelo contrário, ele nos prejudicou no segundo tempo. Ranielli era um jogador que quando ele chegou no início do ano eu gostei muito, na minha opinião ele estava jogando muito bem, até mesmo alguns jogos do Brasileiro, só que de alguns jogos pra cá, acho que de uns 7 jogos pra cá, ele parou de jogar bem. Ele tá jogando muito mal. Eu acredito que ele mereça sim ficar no banco de reservas. Enfim, no segundo tempo, o Ranieri fez aquela cagada e aí o Corinthians ficou com um a menos. Entretanto, o Grêmio não se aproveitou disso. Teve uma chance bem perigosa que eu acredito que foi no chute do Arezzo, já para metade final do segundo tempo, que o Hugo faz uma belíssima defesa, mesmo sendo um chute meio simples, o Hugo ele faz uma defesa muito boa. Peraí, deixa eu arrumar o celular, pronto. O Hugo ele faz uma defesa muito boa. E também teve no final do segundo tempo, mas eu não vou falar disso agora. O Ramon Dias troca, ele coloca o Wesley, ele coloca o Giovani no lugar do Yuri Alberto, no Romero também. E teve um salto de qualidade do nosso ataque, foi absurdo. O Wesley, na minha visão, hoje ele entrou bem, o Giovani também entrou bem. Poderia ter tido uma tomada de decisão melhor, principalmente no último lance do jogo. Só que o gol que ele fez, infelizmente impedido, é um gol que faz tempo que um atacante do Corinthians não faz, né? Porque se for depender do Yuri Alberto para fazer um gol daquele, a gente vai passar. A gente vai ficar o campeonato inteiro sem marcar um gol. Como nós já estamos praticamente, dependendo do Yuri Alberto. Enfim, o Corinthians ele melhora a sua qualidade no segundo tempo, mesmo com um a menos. Em alguns momentos o Grêmio até mesmo fica na retranca. E eu acredito que se o Corinthians não tivesse com um a menos, se tivesse com algum outro jogador de criação, tipo, por exemplo, o Coronado, que eu sinceramente não entendi porque não entrou hoje. O Rodrigo Garro saiu, entrou o Pedro Henrique. O Pedro Henrique entrou para dar uma opção maior às pontas. E eu acredito que pro Giovani ficar como centroavante. Mas a partir do momento que o Rodrigo Garro saiu, nós não tivemos outro jogador de criação. Nós tivemos o Alex Santana, que jogou muito bem. O Alex Santana está se mostrando um ótimo volante com a camisa do Corinthians. André Ramalho também está se mostrando um ótimo zagueiro com a camisa do Corinthians. Ele teve alguns adiantamentos, algumas interceptações absurdas no jogo de hoje. O Hugo foi muito bem, o Hugo Souza. O Hugo eu não gostei muito da partida dele. Teve alguns momentos que ele não comprometeu, mas em muitos momentos, se ele fosse um pouco mais inteligente, ele acharia um passe melhor, um passe possível e plausível, né? Eu acho que a gente precisa de um lateral esquerdo, embora o Ramon Dias tenha dito que o lateral esquerdo não é a obrigação do Corinthians agora. Eu acredito que a gente precisa de um lateral esquerdo. O Palácios, ele tá em coma, porque ninguém sabe o paradeiro desse cara.
Infelizmente, a gente não pode contar com ele, e com o Matheus Bidu nós também não podemos contar, porque quando o Hugo tá em campo, a gente sente saudade do Matheus Bidu, e quando o Matheus Bidu tá em campo, a gente sente saudade do Hugo. É engraçado essa relação aí com os nossos laterais esquerdos. O Mateuzinho, eu acredito que ele não tenha feito um jogo muito ruim hoje, não. Ele fez um jogo médio, o Fagner entra, na hora que o Fagner entra, eu acho que o Fagner não foi ruim, inclusive ele dá um passe lá pro Giovani, eu acho que foi pro Giovani, no segundo tempo, que eu achei absurdo. O Fagner é um cara que tem, quando ele quer jogar, ele joga pra caramba, ele é o melhor do país. O problema é esse, né? Quando ele quer jogar. Às vezes parece que ele não quer jogar muito bem, né? Ele não tá muito compromissado, e ele também ele fez uma... Ele entrou violentamente, eu acho, que no atacante do Grêmio lá, ainda bem que não deu em nada. Mas enfim, o Corinthians ele melhorou bastante no segundo tempo. Não ironicamente, o Corinthians fez o gol que por um calcanhar não valeu. O Giovani, ele conseguiu disputar a bola com o Reinaldo, venceu. E de uma forma muito boa, ele toca por cima do goleiro e faz o gol. Um gol extremamente difícil de ser feito. E ele foi lá e fez. Infelizmente, pelo calcanhar dele, o gol estava impedido. Então não tem muito o que reclamar. A minha única reclamação mesmo é que no final do jogo, o Giovani tava 3 contra 3, se não me engano, eu era o Giovani, o Pedro Henrique e o Wesley contra os 3 zagueiros do Internacional do Grêmio, 3 jogadores do Grêmio. E o Giovani poderia tentar, o Wesley poderia até tentar conduzir de uma forma melhor ou passar. A melhor opção era passar. Aí ele foi conduzindo, o cara do Grêmio foi lá e tomou a bola. Eu acho que ninguém avisou a ele também que tinha um marcador gremista indo até ele. Tudo bem, o resultado foi muito ruim, com todo respeito. Eu acho que quanto mais o Ramon Dias vai ficando no Corinthians, né? Quanto mais jogos ele dirige o Corinthians, a nossa régua tem que ficar um pouco maior. Óbvio que o Corinthians hoje jogou muito melhor que qualquer jogo, com exceção do Fluminense, claro. Mas hoje jogou melhor que qualquer jogo do campeonato que o Antônio Oliveira dirigiu. Mas isso não é parâmetro, porque fomos horrorosos com o Antônio Oliveira nesse Campeonato Brasileiro. Precisamos aumentar um pouco o nosso patamar. Obviamente, aumentar o nosso patamar mantendo a inteligência, sem pensar, por exemplo, em ficar no G4 ou no G6, porque hoje a nossa luta é contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E hoje foi um jogo que dava para sair vencendo. Semana que vem será um jogo extremamente difícil, extremamente complicado, mas sair de lá com uma vitória não é nada impossível. Nós estamos falando do Corinthians, ou por exemplo, um empate e nos classificarmos nos pênaltis. O nosso foco agora deve ser contra o Juventude. O jogo mais importante de fato é esse jogo contra o Juventude. Não podemos empatar, é obrigatória a vitória. Eu acredito que o Corinthians deve tentar uma sequência de 3 vitórias. Tem que ser quase que... Tudo bem, pelo menos 2 vitórias na sequência de 3 jogos. Contra o Juventude e contra o Bragantino é obrigatória a vitória. Contra o Grêmio, a gente pode passar. Eu quero que o Corinthians passe, mas eu já falei. Se o Corinthians for eliminado, eu não vou ficar tão chateado quanto nos últimos anos, porque, infelizmente, esse ano agora nossa briga é contra o rebaixamento. Ano passado também era, mas ano passado estávamos em um momento diferente. E, querendo ou não, as últimas oitavas de final não foram fáceis. O time do Antônio Oliveira de 2022, que é um time extremamente superestimado por alguns torcedores, não é ruim, mas é um time que alguns torcedores pintam de uma forma muito melhor do que realmente foi. Passou fácil do Santos, 4-0. Ano passado a gente passou num sufoco lascado do Atlético Mineiro, e esse ano também vai ser muito difícil. Empatamos em casa num jogo que poderíamos ter vencido e deveríamos ter vencido. E agora a gente vai ter que resolver lá no Couto Pereira. Eu acho que a gente pode ganhar, a gente pode sair, nós podemos sair vitoriosos, mas para isso vai depender muito da rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio perder, provavelmente ele não vai com a força máxima para esse jogo. Se o Grêmio ganhar, provavelmente ele pode ir. Se o Corinthians não cumprir com a sua obrigação contra o Juventude, eu acredito que o Ramon Dias ele vai poupar muitos jogadores. Na minha visão, o Corinthians ele precisa tentar ir com força máxima, talvez. Depende muito da condição física dos atletas. Se o Ramon optar por poupar para o Campeonato Brasileiro, eu entendo completamente. Eu entendo. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistirem esse pós-jogo. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Vocês acharam o resultado bom? Porque eu falo aqui, eu não achei o resultado bom. Poderia ter sido pior, porque estávamos com um a menos e o time do Grêmio não é uma porcaria.
mas deveríamos ter vencido. Não dá para em casa, qualquer time difícil que a gente enfrentar, a gente empatar. A gente precisa vencer, beleza? Eu peço por gentileza que comentem aí no vídeo, compartilhem, deem sua opinião sobre o que foi o jogo de hoje, dá sua opinião sobre o que vai ser os próximos jogos do Corinthians e fiquem ligados no canal que eu tô preparando uns videozinhos bem bacanas, um referente ao Corinthians na Copa do Brasil e um referente ao nosso estádio, a nossa querida Neoquímica Arena, beleza? Valeu, rapaziada, boa noite e vai Corinthians!